boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo da obra O Livro dos Espíritos. Eu estou aqui com o Michel Macedo e nós estamos ainda no item 5 da introdução ao estudo da doutrina espírita sem pressa, trabalhando item a item com os nossos convidados, né, que se prontificam a vir aqui contribuir, né, dando seu conhecimento, seu esforço aí no estudo da doutrina espírita. Mas primeiro eu queria pedir você, né, a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar, para que a gente possa aumentar cada vez mais o nosso alcance. Michel, boa noite, muito obrigado mais uma vez e passo para você, meu amigo. Boa noite, Laurinho, boa noite a todos que nos acompanham. É sempre uma alegria quando o amigo nos convida para falar sobre a obra de Kardec. E sobre esse assunto tão especial, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é a introdução ao estudo da doutrina espírita, lá no começo do Livro dos Espíritos, né? Hoje tratando do item 5, né, dessa introdução aí, que tem 17 itens, e é uma introdução muito rica, muito profunda, para aquele que quer estudar o Espiritismo. E que se diga de passagem, Michel, que é pouco estudado, viu? Eu participei de grupos, alguns grupos de estudos aqui em Uberaba, presencial, que pulava. Já ia direto para a primeira questão de O Livro dos Espíritos, o Michel. Isso é muito comum. Isso é muito comum, as pessoas pulam a introdução. Isso faz parte de uma cultura, né, criada no Brasil, em que a gente tentou criar um jeito nosso de estudar as obras. Claro que as pessoas fazem isso acreditando que fazendo assim elas vão entender melhor, mas elas não sabem que, na verdade, elas estão prejudicando o seu estudo, né? Prejudicando o seu entendimento, quando elas fazem essas espécies de pulos ou de recortes, mas que, infelizmente, a gente sabe que as casas espíritas estudam assim. Infelizmente, os próprios coordenadores de estudos têm pouco estudo, então como o próprio coordenador, né, ele tem pouco conhecimento, ele não sabe a importância e a riqueza dessa introdução, então as pessoas pulam, né? Qual que é o nosso dever hoje nessa nova fase que está se iniciando aí de retomada de estudos de Kardec? É tentar mostrar para as pessoas a importância e o porquê que tem essa ordem, né? Por que Kardec colocou primeiro essa introdução? Há um sentido para isso. E eu sempre digo, se a gente estudar como Kardec queria, a gente vai ter um entendimento bem melhor. A gente precisa botar isso na cabeça. Toda vez que a gente inventa o nosso jeito, pode ter certeza que a gente está perdendo alguma coisa. Por quê? Porque quando a gente tem um gênio na humanidade e ele propõe alguma coisa, a tendência da gente fazer diferente do gênio é que a gente vai fazer pior que o gênio. Então a gente tem que imitar os grandes gênios da humanidade, né? O grande problema hoje das pessoas é que elas elegeram como guias e como exemplos outras pessoas que não têm a mesma genialidade. Então as pessoas acabam perdendo a oportunidade de aprender com quem sabe mais, que é Kardec, mas elas não sabem disso. A grande maioria, realmente, o Kardec Tube tem me mostrado isso nessa relação aí com pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Realmente, eu entendo, pelo menos nessa análise, né, que o grande problema ainda das pessoas é a falta de conhecimento ou de um conhecimento bem feito, com cuidado. É por isso que elas têm escolhido outras coisas, né? O que eu tento mostrar para elas é que essas escolhas, na verdade, as pessoas têm perdido em vez de ganhar. Então, por isso a insistência em seguir o que Kardec queria. Sendo cada vez mais prejudicial, né? Uma vez que você abandona, renuncia ao estudo, né, na fonte, nas obras fundamentais, né, você está renunciando ao conhecimento. O conhecimento, né, que ele vai se desenvolvendo conforme você vai estudando. É o que Kardec chama de estudo perseverante, estudo metódico e sério, né? Vamos entrar, então, no assunto, propriamente, para
para a gente dar uma pincelada aí no item 5, eu vou iniciar aqui. Qualquer coisa pode me parar, se tiver questões também, mas eu vou tentar fazer um apanhado geral do que é o item 5 dessa introdução. Lembrando às pessoas algo que a gente já comentou em outras conversas, que essa introdução que se encontra no início do Livro dos Espíritos, ela já se encontrava na primeira edição, lá em 1857, e são 17 itens, né? Na primeira edição só não estava distribuída em itens, mas já estava o texto lá corrido. É uma introdução ao estudo da doutrina espírita, a gente já comentou isso também, não é uma introdução do Livro dos Espíritos, a introdução do Livro dos Espíritos vem depois, é o Prolegômenos, então isso que vem antes é uma introdução ao estudo, significa que Kardec está nos preparando no estudo da doutrina espírita. Por que a gente tanto insiste nesse assunto? Eu sempre repito, porque se a gente estudar mal uma teoria, a gente vai entender mal e a gente vai praticar mal. Eu tenho insistido nisso nos meus conteúdos, porque muitas das pessoas que nos acompanham, elas têm um certo nível de estudo do Espiritismo. Mas o problema não é só o estudar, mas é o como estudar. E Kardec deixou orientações para isso e a gente, como eu falei, tenta mostrar que o jeito dele é o melhor. E o que a gente entende por melhor? É mais fácil? Olha que coisa curiosa. Estudar como Kardec queria é o jeito mais fácil de aprender Espiritismo, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam. E também, ele, além de ser o jeito mais fácil, é o jeito mais completo e profundo de entender. Porque ele apresenta todas as exigências que um bom estudioso pede. Às vezes, outros autores, eles pecam em coisas que Kardec apresenta de uma maneira completa e mais fácil, porque ele era um grande professor, um grande didático, né? Então, essa introdução é para o estudo, a gente já está no item 5. O que é essa introdução? A gente já tinha feito essa divisão também para as pessoas entenderem o que são esses 17 itens. O item 1 e o item 2, ele trata das palavras, das terminologias. O item 3, 4 e 5, ele vai apresentar um histórico dos fenômenos espíritas, ou seja, como que surgiram os fenômenos, quais eram esses fenômenos, como que se chegou até a ideia de espíritos, como que se chegou até os ensinamentos dos espíritos. Aí no item 6, ele apresenta o resumo desse ensinamento dos espíritos. E aí do 7 ao 17, ele vai apresentar as objeções, ou seja, tentativas de tentar explicar os fenômenos espíritas que não são conforme a doutrina espírita. E o que ele vai tentar fazer? Ele apresenta a teoria contrária e apresenta a dele. E vai fazer com que o estudioso compare as duas e veja que a explicação espírita para os fenômenos é a que melhor responde, é a que responde melhor o conjunto dos fenômenos, a totalidade dos fenômenos, e que apresenta, além de completude, ela apresenta uma argumentação lógica, racional, sem contradições. Então, a gente tem uma teoria que abarca todo o conjunto dos fenômenos espíritas e de uma forma sem contradições. Por isso que é a melhor teoria. Porque como é que funciona uma construção de uma teoria? Quanto mais essa teoria consegue explicar um número maior daquele conjunto de fenômenos, e quanto mais lógica, racional, coerente e profunda é a sua explicação, a gente fica com essa teoria. Em ciência, a gente só abandona uma teoria, ou troca uma teoria, ou completa ou ajusta uma teoria, quando o estudioso vê nela alguma falha, alguma coisa que falte. Então, aí é feito ajustes nessa teoria. Incrivelmente, o modo como Kardec vai apresentar o Espiritismo nesses 17 itens, ninguém pós-Kardec conseguiu fazer nem perto do que ele fez. Nenhum autor conseguiu reunir o número de fatos, de fenômenos, o conjunto, apresentar esse conjunto de fenômenos de uma maneira
de desenvolvimento através do tempo, ou seja, eu vou estudando o fenômeno, vou catalogando os tipos de fenômeno e mostrando como é que eles surgiram. Depois ele mostra se são ou não são fenômenos, porque quando tem um acontecimento, algo está acontecendo, o primeiro passo do estudioso é mostrar, bom, isso que está acontecendo é realmente um fenômeno ou é algo inventado, é algo da charlatanice, é alguma fraude ou é alguma ilusão? Então, ele discute isso, que é o primeiro ponto que ele vai discutir lá no item 3. Depois, ele vai, uma vez que são fenômenos, ele vai dizer quais fenômenos são esses, vai mostrar por que eles são verdadeiros, eles acontecem. Uma vez que eu sei que há fenômenos, e que eu já discuti a questão se eles existem ou não, e já sei que eles existem, vem a segunda pergunta. Bom, o que causa esses fenômenos? E aí, Kardec entra nessa discussão no item 3, vai se perceber que esses fenômenos demonstram efeitos inteligentes, então a causa tem que ser inteligente, então ela não é do domínio das ciências materiais físicas, porque elas tratam da matéria que não tem inteligência, e aí o próprio fenômeno vai, através das mesas girantes, das batidas, dos ruídos, e depois da cesta de bico, o próprio fenômeno vai dizer, olha, quem causa esse fenômeno, nós somos os espíritos, as almas dos homens que sobreviveram à morte do corpo, nós continuamos vivendo, nós estamos à volta dos homens, nós vivemos à volta dos homens, nós influenciamos os homens, nós continuamos vivos, e a partir desse ponto, bom, agora eu já sei que o que causa os fenômenos são os espíritos. Claro que vai haver uma discussão de pessoas tentando mostrar que esses fenômenos existem, mas não tem espírito ali. Kardec vai discutir isso, vai mostrar por que se chegou à conclusão de que realmente eram espíritos. E uma vez que eu descubro que são espíritos, eu tenho todo um universo de questões que eu posso perguntar, descobrir, tratar. E esse universo de questões que vem dos espíritos vai constituir a doutrina espírita. Claro que Kardec vai perceber que, ao dialogar com os espíritos, eu tenho um primeiro problema. Os espíritos, por mais que sejam espíritos, ou seja, saíram do corpo, eles não sabem tudo. Então, não vai adiantar eu perguntar tudo para os espíritos, ou para qualquer espírito. Essa é a primeira conclusão que ele descobre analisando as comunicações. Depois ele descobre que, bom, eu preciso então agora de alguns critérios para saber avaliar se aquilo que os espíritos estão falando é verdadeiro ou é falso. Eu já sei que são espíritos, mas agora eu preciso de critérios para saber distinguir. Quando um espírito diz alguma coisa, como eu faço para saber se aquilo é verdadeiro ou é falso? Então, todos esses critérios, que a gente não vai desenvolver aqui, porque não dá tempo, mas esses critérios a ciência espírita vai desenvolver, nos dando condições da gente poder conversar com os espíritos, extrair informações e conhecimentos dos espíritos, saber analisar essas informações e ter critérios de segurança para saber quando o espírito está falando a verdade ou não, ou quando ele está equivocado ou não, porque às vezes o espírito está sendo sincero, mas ele pode estar dando informações que são falsas porque ele é tão ignorante quanto nós. Então, não se trata apenas de espíritos mal intencionados, mas também de espíritos limitados, porque somos nós sem o corpo. Então, feito esse pequeno resumo, ele entra no item 5, ainda mostrando o avanço do fenômeno, né? Mostrando que o fenômeno começa com as mesas girantes, começa com as batidas, depois eles prendem um lápis ou uma pena na ponta de uma cestinha, essa cestinha vai se movendo e escrevendo, então é uma maneira já mais completa de conversar com os espíritos, e por fim eles chegam na chamada psicografia, ou seja, o próprio médium pode pegar o lápis ou a pena na época de Kardec, e ele mesmo vai escrever sob a influência dos espíritos. Então, as mensagens agora elas se tornam muito mais completas, eu posso ter informações muito mais ricas e analisar de uma maneira mais profunda e mais rica, inclusive, os textos, né, do que os espíritos estão dizendo. Aí nasce, então, a teoria espírita, a filosofia espírita e tudo que a gente tem, né? Através, principalmente, da psicografia, que eu tenho os textos mais profundos e posso analisar. Então, por isso que ele diz, reconheceu-se mais tarde
que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão. E o médium, tomando diretamente do lápis, fosse a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o meio mais difundido. Tanto mais que o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. Eu vou parar aí para dar um comentário. Então, é como eu falei, o próprio fenômeno foi evoluindo, até que se percebeu, olha, eu posso pegar eu mesmo, o médium, né, pegar ali o lápis e escrever sobre a influência dos espíritos. Então, agora eu tenho, imagina, uma maneira mais rica de se comunicar, porque, imagina, a demora que é por batidas eu me comunicar, né? Cada batida quer dizer uma letra. Agora, escrevendo correntemente com um lápis na mão, é mais fácil. Claro que, vejam a sabedoria dos espíritos. Os fenômenos não começam diretamente o médium pegando o lápis e escrevendo. Começam com as mesas girantes, com as batidas. Por que isso? Porque ao descolar o fenômeno do corpo do médium, é mais fácil de chamar atenção e eu ser levado a concluir que não é o médium que está produzindo aquilo. Se de cara, se tivesse os fenômenos começado com o médium segurando o lápis, era mais fácil as pessoas concluírem, olha, é ele que está escrevendo, é coisa da cabeça dele. Eu estou vendo ele aqui com o lápis na mão escrevendo. Por que é um outro ser, inclusive um ser espiritual que já morreu? Nota, é mais difícil se chegar a essa conclusão e se aceitar essa conclusão. Então o fenômeno começa diferente, ele começa com mesas girando sem ninguém encostar nela. Ele começa com batidas pelas paredes, pelo forro, distantes do médium. Porque aí é mais fácil de chamar a atenção e eu mostrar, olha, é algo independente do médium que está se manifestando. Claro que uma vez que eu já cheguei à conclusão de que são os espíritos, então agora o que interessa é o conteúdo do que eles têm para me ensinar, não é mais a descoberta da existência ou não deles, isso já tá dado através das experiências. Então aí os espíritos partem para a psicografia, porque aí sim, o foco agora é analisar o conteúdo do que eles têm para me dizer, porque a prova da existência deles, da independência da existência deles, do corpo do médium já está dada, né? Então, por isso que agora se concentra na psicografia, porque o foco é o conteúdo. E Kardec mesmo vai notar que o número de médiuns psicógrafos vai aumentar. E é nessa que eles vão, que vão se direcionar todos os esforços. Por quê? Porque é dela que eu tiro o maior conhecimento que eu posso tirar dos espíritos, é através da escrita, é o jeito mais completo, né? Então, por isso que, inclusive, os espíritos provocam justamente surgir esse tipo de mediunidade, que provavelmente ainda é o tipo de mediunidade mais comum. O que acontece hoje em dia é que a gente parou de experimentar a mediunidade. Como os testes para a gente desenvolver a mediunidade, descobrir se tem ela e começar a conversar com os espíritos, a gente deixou de fazer como Kardec queria. Hoje a gente transformou a mediunidade em algo que é dentro da casa espírita, tá? E, em geral, para pessoas que já apresentam algum indício de mediunidade, e, em geral, destinada apenas para atender espíritos sofredores, que a gente inventou a chamada doutrinação. A gente recebe espíritos sofredores, fala de moral cristã para eles, tenta consolá-los, orientá-los, e a mediunidade virou isso. Como na época de Kardec era diferente, que também não é o nosso assunto principal, mas é uma informação importante, a gente não sabe hoje em dia como se restringiu a mediunidade. A gente não sabe. Muitas pessoas podem ter mediunidade, mas como elas não fazem os testes que o livro dos médiuns vai ensinar, pode ser que elas nunca desenvolvam. Porque aqueles médiuns que apresentam a mediunidade de uma forma espontânea é um número menor. A maioria dos médiuns psicógrafos, eles têm que testar a mediunidade. E aí descobre. Então, muita gente pode ser médium psicógrafo e não saber que é. E o fato de a gente ter restringido a mediunidade, proibido as pessoas de praticar em casa, a gente mudou a maneira como se pratica a mediunidade, isso, óbvio, prejudicou.
A gente provavelmente tem mais médiums do que se imagina ainda no mundo inteiro, mas as pessoas pararam de praticar. E como a faculdade, em geral, só aparece se a gente se põe a testar ela, a gente perdeu esse controle. A gente não tem nem mais um centro científico para reunir também os testes, como era a Sociedade Espírita de Kardec. Então, como a gente foi abandonando tudo que Kardec queria, logo a gente perdeu. Então, é aquilo que eu falo, a gente perde por abandonar Kardec. A gente podia ter a mediunidade sendo muito mais praticada e as mensagens vindo. Mas era o que acontecia na época, por isso que a gente teve esse desenvolvimento também da ciência espírita de uma maneira muito mais notável, né? Então, visto que agora eu vou focar na questão da psicografia, vou continuar aqui a partir do finalmente, diz Kardec, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediúnica. Então, olhem bem, a experiência deu a conhecer. Tem que ter experiência para a gente descobrir, né? A variedades da faculdade mediúnica e soube-se que as comunicações podiam igualmente efetuar-se pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. Aí até pela escrita direta dos espíritos, isso é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Deixa eu me deter um pouquinho aí. Então, olha que curioso. Foram se descobrindo tipos de mediunidade, que a gente vai conhecer todos os tipos lá no Livro dos Médiuns. À medida que os fenômenos iam acontecendo, as experiências eram feitas, e lembrando, essas experiências eram feitas no mundo inteiro, por todos os espíritas do mundo inteiro, né, de Kardec, não era só Kardec, às vezes as pessoas acham que era só Kardec quem fazia porque ele era um missionário. Mas não, todos os espíritas faziam e contribuíam com os seus relatos, os seus documentos com Kardec, para que ele pudesse estudar e publicar, mas era o mundo inteiro. E começou a surgir diversos tipos de mediunidade. Os espíritos eles podem se comunicar por diversos meios. Por isso a gente tem os diversos tipos de médiums, né? Ele vai estudar detalhadamente cada tipo lá em O Livro dos Médiuns, né? E esse último tipo de escrita direta dos espíritas, né? A pneumatografia é o nome que se dá para esse fenômeno. É um fenômeno muito curioso, se descobriu na época, que é um fenômeno raro, não é um fenômeno fácil de acontecer, mas Kardec chegou a estudar e presenciar ele. Como é que era essa escrita direta? Se pegava um pedaço de papel, sem lápis, sem nada, dobrava esse pedaço de papel, deixava em cima de uma mesa ou dentro de uma gaveta, passavam-se alguns minutos, pegava esse papel e os espíritos tinham escrito naquela folha. Tinha escritos frases curtas, mas frases que os espíritos produziam e escreviam naquele papel. Um fenômeno muito curioso que está estudado lá em O Livro dos Médiuns, que se chama pneumatografia, né? É uma coisa muito curiosa, muito interessante, mas que é raro, mas que, de novo, talvez, assim, muitas das pessoas experimentassem, ele acontecia. Claro que esse fenômeno ele pode ter muita fraude envolvida, né? Mas claro que Kardec vai nos precaver de todos os meios de fugir da fraude lá em O Livro dos Médiuns, né? Aqui ele está mostrando que há outros meios, mas, claro, o mais completo vai ser a escrita, no sentido de que é na escrita que eu obtenho os ensinamentos, né? Que agora é o foco principal de querer aprender o que os espíritos têm a dizer, né? Então, obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas pode tomar, mecânica e moralmente. Então, eu tenho o médium e tenho um espírito se comunicando. Kardec já sabia que algumas informações sobre os espíritos, as que eu citei. Olha, os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Então, eles não sabem tudo. Há diferentes tipos de espíritos. Essa é uma informação sobre os espíritos. Mas era também muito importante saber o papel dos médiuns nesse processo. Por isso que lá em Livro dos Médiuns ele vai estudar qual é o papel, qual é o nível de influência do médium durante a comunicação, que há um papel do médium. E aí ele vai descobrir, ele vai dizer aqui, ó, a parte que nelas pode, mecânica e moralmente, né? Então, o que é mecânica e moralmente para as pessoas entenderem aqui? Mecânica é a parte física mesmo, né? A influência do corpo do médium no processo, né? E moralmente aqui é muito cuidado quando Kardec vai tratar da mediunidade e falar da moral,
né? A influência moral do médium. Há dois significados de moral na obra de Kardec. Existe a moral, que é sinônimo da ética, né? Ele trata lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a moral espírita. E a moral aqui é no sentido mais amplo, que é sinônimo de espiritual. Era muito comum Kardec usar o termo moral como o oposto de material. Então, qual é? A gente hoje usa um termo que não é propriamente que Kardec usava, então não é ideal que a gente use. Mas para dar uma ideia, é como hoje a gente usa muito o termo mental ou a influência psicológica, né? Ou seja, qual o conteúdo da alma do médium, o espírito que o médium é, esse conteúdo dele que influencia nas mensagens. Então, há uma influência tanto dos conhecimentos do médium, quanto das emoções do médium, das intenções do médium, no papel da mediunidade, que Kardec vai tratar lá em O Livro dos Médiuns. E aqui ele dá uma pincelada. Aqui o intuito dele é mostrar a diferença daquilo que é o espírito para aquilo que é o médium, né? Ele quer mostrar mais a diferença, isso já vai ficar claro. Eu vou dar mais uma lida e já vai ficar claro um pouquinho mais a ideia. Ele diz assim, ó: duas circunstâncias capitais que não escapariam ao observador atento podem resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual a cesta se move sob a influência, pela simples imposição dos dedos sobre a borda. Então, nota, ele começa analisando a parte física do fenômeno. Então, veja, como é que era a questão da cesta que ele está falando aqui. Era uma cestinha, uma espécie de algo desse tamanho assim, como se fosse uma prancheta, e os médiums colocavam a ponta dos dedos dessa prancheta, que tinha um lápis na ponta dela, que pegava no papel, e essa prancheta começava a se mover e escrever a mensagem dos espíritos. Por que ele está falando aqui o que ele vai mostrar aqui? O modo como a cesta se movia, o modo como isso acontecia, deixa muito claro que não poderiam ser os médiums ali movendo com a sua vontade a cesta. Tá? Por quê? Ele já vai tratar aqui, mas eu vou adiantar. Porque imagina que duas ou mais pessoas coloquem os dedos em cima de uma mesinha que se move, né? E essa mesa vai dar respostas, vai dar comunicações, vai escrever. Para eu escrever alguma coisa, como são várias pessoas diferentes encostando nessa mesinha, todas as pessoas ali deveriam combinar o movimento para poder escrever a mesma letra, as mesmas coisas. Imagina, se cada uma está pensando uma coisa, cada uma vai mover de um jeito. Então, se tem várias pessoas ali encostando na mesa e ela está escrevendo uma coisa só, então tu nota que tem uma vontade só movendo, não pode ser os médios, porque os médios eles teriam que combinar o movimento e eles não combinavam. Então ele está mostrando aqui a parte mecânica do processo, como o próprio mover da mesa, da mesinha, da cestinha, esse próprio mover já mostra, já prova que não poderiam ser os médiuns movendo com a sua intenção ali. Porque eles teriam que combinar o movimento para escrever a mesma coisa. Percebe? Então ele diz assim: o exame demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qualquer à cesta. E aí ele explica por quê. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas ou três pessoas colocam os dedos ao mesmo tempo, na mesma cesta. Seria preciso haver entre elas uma concordância, olha o que eu falei, de movimentos verdadeiramente fenomenal. Além disso, seria preciso a concordância dos pensamentos, para que pudessem entender-se sobre a resposta a dar à questão formulada. Então, imagina, o raciocínio é assim. Eu tenho várias pessoas encostando numa mesinha, ela vai se mover para escrever. Eu faço uma pergunta para o espírito. Se fosse da cabeça do médium, da vontade dele mover a cestinha, cada um pensava uma resposta. Então, cada um mexeria a mesa de um jeito diferente, não sairia mensagem nenhuma, mas ela se movia e escrevia algo, demonstrando que não poderia ser a vontade dos médiuns, né? Mas, claro,
Agora ele vai colocar mais uma questão física do processo, da parte mecânica, que vai ajudar a mostrar como também não poderia ser o médium na escrita. Agora ele analisou a sexta. Vamos analisar agora a psicografia. Ele diz assim, ó, outro fato não menos singular vem aumentar ainda mais a dificuldade, ou seja, a dificuldade de se pensar que seriam os médiums por vontade própria mexendo e não haveria espíritos. É a mudança radical da caligrafia conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a escrita todas as vezes que o mesmo espírito retorna. Então, olha que curioso. Conforme o espírito que respondia, o médium estava ali escrevendo. A letra mudava. E quando era o mesmo espírito que voltava, era sempre a mesma caligrafia. Olha que coisa fenomenal. Como que poderia ser da vontade do médium se ele está escrevendo ali e a letra muda? Imagina que eu teria que ter uma combinação, inclusive, para lembrar, quando fosse um espírito tal, é aquela caligrafia. Aí ele vai mostrando, então, primeiras dificuldades mecânicas do processo, tentando mostrar para as pessoas, através desses relatos, argumentando sobre a independência do conteúdo não ser da cabeça das pessoas que estavam ali. Nota como ele vai trabalhando isso. Ele está pegando primeiro as questões mecânicas, né? Por isso ele diz, ó, seria, pois, necessário que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes, e, sobretudo, que pudesse lembrar-se da que pertence a este ou aquele espírito. Então, imagina, eu tenho 20 espíritos se comunicando por aquele médium, e o espírito teria que lembrar, ter 20 caligrafias diferentes, e lembrar qual caligrafia pertence a tal ou qual espírito. Então, as próprias dificuldades e características mecânicas do processo vão comprovando que não poderia ser algo da cabeça do médium, e era algo independente, era um espírito. Claro que, mesmo assim, a pessoa muito teimosa, aquela pessoa muito cética dos fenômenos, ainda poderia ficar na dúvida. Ele vai agora entrar na análise do conteúdo. Bom, se a questão mecânica não te convenceu ainda da existência dos espíritos, desse fenômeno, vamos pensar na questão agora do conteúdo da mensagem. Aí ele diz, a segunda circunstância, que aqui é a análise moral, né, da mensagem, né? A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, estão notoriamente fora dos conhecimentos e algumas vezes além do alcance intelectual do médium. Olha que curioso. Então agora ele está analisando o conteúdo, a natureza da resposta. Muitas das respostas que eram dadas, que o médium ele psicografava, elas eram um conteúdo que estava fora dos conhecimentos do médium. O médium desconhecia aquilo. Então, se eu digo que é da cabeça do médium, mas como que é da cabeça do médium se ele desconhecia isso? Ou era além do alcance intelectual do médium. Havia pessoas sem nenhum conhecimento de filosofia, de história, de ciência, que psicografavam mensagens profundas de ciência, de filosofia, de poesia, pessoas que desconheciam a poesia, que psicografavam poemas. Então, como que poderia ser um produto da cabeça dessas pessoas se justamente ali tem coisas além do alcance delas? Então, ele vai mostrando, através de um raciocínio muito simples, como isso não poderia ser possível. Como a explicação de que são as almas que já partiram desse mundo, são elas que estão ali ditando aquelas mensagens, né? E é curioso porque aqui ele está narrando e aí durante a revista Espírita ele vai publicar esses exemplos aqui que ele está citando, exemplos que vinham do mundo inteiro, de diversos jornais que nem espíritas eram do mundo inteiro. Então a pessoa que quisesse aí fazer uma averiguação histórica dos fenômenos, basta pegar lá as revistas espíritas de Kardec e também procurar os jornais do século XIX do mundo inteiro que publicavam esses relatos. Que publicavam os relatos demonstrando que não era uma invenção dos espíritas,
porque eram pessoas, inclusive pessoas que tinham interesse em combater a doutrina espírita, que relatavam esses acontecimentos. E Kardec vai mostrando, então, as incoerências de eu começar a tentar tirar conclusões que não sejam os espíritos se manifestando. Ele vai mostrando as contradições, né? Aí ele diz que este, né, o médium, como geralmente sucede, não tem consciência do que escreve sobre a influência do espírito. Olha, então, curioso, mais uma informação. Muitas vezes os médiums psicografavam e não sabiam o que estavam escrevendo, porque o braço, a mão, se movia sozinho. O médium psicografava e conversando com as pessoas, sem saber o que estava escrevendo. É mais um ingrediente para mostrar que não poderia ser algo da cabeça dele. Porque não há a cabeça dele participando, é só o braço mecanicamente. Então percebe como ele vai apresentando um conjunto de detalhes que, somadas, constituem a melhor explicação, a explicação mais completa. Porque é assim que se faz uma ciência. Eu junto uma quantidade de fenômenos, e de preferência fenômenos que acontecem no maior número de locais possíveis, isso fortalece o estudo, o que significa que não tem uma influência local, e é mais fácil também de descobrir que não é fraude, porque se está acontecendo em todos os lugares no mundo inteiro, é muito difícil uma fraude resistir a isso. E depois eu tenho um conjunto de explicações. Então, quando eu tenho uma soma desses conjuntos, e eles dão conta de explicar de uma forma absolutamente completa e racional, é isso que constitui uma ciência. Todas as ciências são feitas assim. Então, é sempre um conjunto. Eu não posso ter fenômenos isolados, explicações isoladas, que isso enfraquece a teoria. Então, por isso a importância dele colocar isso daqui. E aqui ele está colocando as explicações detalhadas, racionais, e depois, nas demais obras, ele coloca os fenômenos como exemplo, também demonstrando o relato histórico do fenômeno para a gente averiguar, né? Então, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta. Então, se fazia uma pergunta para o médium, ele escrevia, e ele nem entendia direito a pergunta e dava a resposta através da fotografia. Nota os ingredientes? Já que pode ser feita numa língua que lhe seja estranha, ou mesmo formulá-la mentalmente. Então, nós percebam a quantidade. Por isso que eu digo que é o estudo mais completo do Espiritismo sobre esses fenômenos. Porque Kardec vai no detalhe. Porque, nota, agora eu tenho também perguntas que eram feitas mentalmente. O médium nem sabia, ele não ouvia a pergunta, mas ele pegava o lápis e escrevia a resposta. E aí uma pessoa que estava presente dizia, olha, eu pensei nessa pergunta. Então, demonstrando, era feito em outro idioma. Imagina eu fazer uma pergunta no idioma que o médium desconhece. Né? E não é como é hoje, por exemplo, isso que as pessoas têm que saber na hora de analisar a questão do contexto histórico. Eram pessoas do mesmo círculo de conhecimento. Não eram pessoas estranhas que eu poderia duvidar, eu poderia dizer assim, não, mas de repente é o fulano que está aqui, ele conhece outra língua, mas eu não sei se ele já estudou. Não, eram pessoas do mesmo círculo, que cresceram juntas, em cidadezinhas pequenas, aí pelo mundo inteiro. Então a gente sabia, o meu fulano, meu conhecido, eu sabia que ele não tinha esse conhecimento, que ele era um analfabeto, ou que ele não conhecia aquela língua, que ele era alguém limitado intelectualmente. Então, nota todo esse contexto que, somado, mostram a força das explicações espíritas. Né? Enfim, muitas vezes acontece que a cesta escreva espontaneamente, sem que haja feito alguma pergunta, sobre um assunto qualquer e inteiramente inesperado. Então, é outro ponto. Eu também tinha escritas que nem se faziam perguntas, era um assunto espontâneo. Às vezes, as pessoas pensavam num assunto e vinha outro. Por que esses relatos são importantes? Para colocar por terra a teoria de que seria algo da cabeça dos médios. Porque a partir do momento que eu tenho essas contradições, ou seja, o médico está pensando uma coisa, mas escreve sobre outra coisa, isso vai corroborando a explicação espírita de que não pode ser algo da cabeça dos médios. Né? Em alguns casos, essas respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade,
pensamentos tão elevados e tão sublimes que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a acreditar que possam proceder da mesma fonte. Aqui vem mais um argumento. O mesmo médium escrevia coisas absolutamente superiores, moralizadas, profundas, e depois escrevia algo completamente sem sentido, trivial, esdrúxulo, o mesmo médium. Mais uma vez demonstrando, bom, mas se fosse coisa da cabeça do médium, por que alterna o conteúdo? Demonstrando que não é a mesma fonte, demonstrando que é outra personalidade, são outras personalidades, outras almas que estão ali se comunicando. Então, nota, eu digo, são ingredientes que vão se juntando e que parecem coisas simples, e são, mas que esse conjunto de detalhes que vão formando a credibilidade da teoria e formando a teoria, ninguém mais fez pós-Kardec. É algo tão simples que a gente às vezes não para pensar. Ninguém pós-Kardec que tentou, seja fazer uma teoria para comprovar a existência dos espíritos, mesmo a favor, ou seja, contra, nenhum dos dois pós-Kardec conseguiu apresentar uma teoria com tanta riqueza de detalhes, explicações e análises e o conjunto de fenômenos como ele fez. Hoje, quando a gente pega alguns estudiosos que tentam provar a existência do espírito, que não é pelo meio que Kardec fez, eles não conseguem apresentar a mesma riqueza de fenômenos e detalhes analisados e respondidos como Kardec fez. Olha que curioso. Até hoje, com toda a tecnologia, com toda a ciência que se desenvolveu, ele foi quem apresentou a teoria mais bem completinha, analisada, com detalhes, como a gente está vendo aqui. Né? Então, tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Porque se eu explicar de outra maneira, eu estou criando contradições. Essas inteligências... Bom, então eu vejo que são... os fenômenos me levam a concluir que há uma multiplicidade de inteligências. Agora eu pergunto, essas inteligências estão na humanidade ou fora dela? Inteligências são essas? Nota o raciocínio do homem de ciência? Bom, o fenômeno me mostrou que são várias inteligências, não pode ser uma só, por causa das razões que a gente viu. Agora eu pergunto, que natureza que é essa inteligência? O que é ela? Aí vem, esse é o ponto a esclarecer, e cuja explicação completa, olha a palavra, se encontrará nesta obra, o Livro dos Espíritos, tal como foi dada pelos próprios espíritos. Então, quem são essas inteligências? Que são esses espíritos? O Livro dos Espíritos vai mostrar o que elas são, como elas vivem, como elas interagem conosco, quais as limitações nessa interação. Então, continuando, eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar. Olha essa informação que Kardec está dizendo, porque isso, é assim que se faz ciência. Então, às vezes, as pessoas que tentam colocar o espiritismo como uma fraude, ou mesmo pessoas que hoje lidam com a questão da mediunidade, não conforme a ciência espírita, tentam fazer algo misterioso, na calada da noite, só para algum grupo de pessoas, sem acesso. A ciência espírita, com o espiritismo, com Kardec, ela foi feita, como ele diz, à luz do dia. Todos podiam constatar, ver, estudar, analisar, porque é assim que a gente descobre a verdade, que a gente evita as fraudes, e isso fortalece a credibilidade do fenômeno e da explicação. Quando a gente tenta esconder alguma coisa, eu perco credibilidade. Então, nota como o espiritismo em Kardec se baseou justamente em algo claro, aberto, que todos podiam constatar, analisar, estudar. Basta a gente ter acesso às obras. Quando a gente tem acesso às 23 obras de Kardec, a gente vê que foi assim. Como eu falei, o estudioso pode pesquisar os fenômenos, os jornais, os relatos. É toda uma análise. Claro que eu posso provocar de novo esses fenômenos hoje, se eu tivesse dentro das condições, e também averiguar por mim próprio. Mas mesmo que eu não tivesse os fenômenos hoje, bastava eu analisar as documentações que Kardec deixou e as explicações, como essas que ele está dando,
que só com essas explicações eu já vejo como é possível eu me certificar de que foi algo feito cientificamente, de uma maneira racional e com fenômenos, que é o que constitui uma ciência. Né? Não constitui privilégio de nenhum indivíduo. Olha só, o Kardec mostrando a questão da mediunidade, né? Que todos podem constatar, não constitui privilégio. Todas as pessoas podem provocar os fenômenos. Claro que elas precisam atender condições mínimas, como qualquer fenômeno de qualquer ciência. Mas não é nada mirabolante, não é nada fantástico, nada difícil, nada que só uma pessoa especial, privilegiada. Nota ele reduzindo a simplicidade, né? Para que a gente pudesse estudar e aprender com o espiritismo, né? Pena que hoje as próprias casas espíritas tiraram isso, né? Às vezes as casas espíritas elas colocam tanta mistério na mediunidade que a gente perdeu essa simplicidade que Kardec está colocando aqui, né? Milhares de pessoas repetem a vontade. Por que eu estou salientando isso? Porque aqui é a prova de Kardec falando que era o mundo inteiro que praticava. Que não eram só pessoas missionárias, santas, pessoas especiais. Não, todo mundo fazia, não era só ele, Kardec, que fazia, como às vezes as pessoas querem pensar. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, sai do domínio puramente físico. Isso aqui é uma questão básica de filosofia, né, e de ciência, por quê? As ciências, elas estudam fenômenos materiais, né? As ciências acadêmicas. E os fenômenos materiais não possuem inteligência, vontade própria. Então, desde que o fenômeno demonstrou uma inteligência e uma vontade própria, não é mais da alçada das ciências acadêmicas, porque elas tratam de outro objeto. É curioso como Kardec já tinha essa lucidez que a gente chama em filosofia, né, uma lucidez epistemológica, ou seja, saber entender que cada ciência tem seu objeto de estudo. Quando surge algum fenômeno que foge à alçada, o objeto de estudo daquela ciência, eu entrego esses estudos para quem é competente daquela área. Mas e se o fenômeno não tiver nenhuma área que estude ela? Aí surge uma ciência nova. É assim que as ciências novas surgem. Quando nenhuma teoria já conhecida dá conta, surge uma teoria nova, como foi com o espiritismo. Os fenômenos espíritas, eles não poderiam ser explicados por outras ciências, porque elas estudam outros objetos de estudo. E é por isso que, então, se faz necessário uma teoria nova, uma ciência nova. Por isso que surge o espiritismo. Então, agora eu tenho a ciência espírita. Quando surgir um fenômeno que é próprio do espiritismo, eu entrego isso para o espiritismo analisar. Percebe? É assim que funciona como qualquer ciência. E, no caso, o espiritismo não é diferente. Então, muitas teorias foram formuladas a respeito, para tentar explicar esses fenômenos, como eu falei. Vamos examiná-la daqui a pouco, que é o que eu digo que ele vai fazer do item 7 ao item 17. Ele vai analisar agora outras explicações, tentativas de explicações, diferentes da que ele deu. E ele vai mostrar como só a dele é a mais completa, é a mais racional, é a mais lógica. E veremos se pode explicar a razão de todos os fatos. Então vamos ver qual que explica racionalmente todos os fatos. A gente vai ver que é a teoria espírita. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa explicação fornecida pelas inteligências que se revelam. E vejamos o que eles nos dizem. Então, primeiramente, ele diz para a gente tomar como hipótese, né, que são os espíritos, e ele vai apresentar no item 6 um resumo do ensino desses espíritos. E aí, depois, no item 7, ele vai tentar dar explicações diferentes, e a gente vai poder, por comparação, ver como que qual que a gente escolhe. Porque é assim que se faz em ciência. Eu apresento um conjunto de fenômenos e de teorias e explicações e comparo para ver qual que é a mais lógica, a mais completa. Por isso que é assim que a gente procede hoje, né? A gente procura sempre mostrar para as pessoas, compare as teorias e veja qual é a mais completa. E aí você vai descobrir algo curioso. Nenhuma teoria é mais profunda e completa que a de Kardec. Eu, pelo menos, não conheci. Quando surge alguém que tenta me mostrar alguma, eu consigo ir mostrando por que a teoria espírita eu ainda fico com ela. É um desafio que a gente pode se propor. Por isso que a gente tem que conhecer bem a teoria espírita e bem as outras, para racionalmente, através da cooperação, saber com quem que a gente fica. Feito essa pequena e resumida abordagem do item 5, se tiver questões, Lauro, se tu quiser colocar alguma questão também.
Não, Érica, tá tranquilo. Tá super tranquilo. Eu quero agradecer aqui a presença da Lucimar, da Tânia, do Herone. O Herone está mais perto de você aí, lá de Santa Catarina, São José. E, Érica, quero te pedir desculpas e avisar o pessoal que, no início, o banner que eu coloquei estava com o nome do Eric. Eu mudei aqui a sala e eu não observei. De repente, falei, mas parece que está errado. Aí você me perdoe. Depois, mais adiante, é que eu vi que estava equivocado. Tá? Não tem problema. Não tem problema. Bom, Eric, só que eu queria fazer, talvez uma pergunta que muitos deveriam fazer nas casas espíritas. Como que, então, bom, já que hoje nós temos médiuns psicofônicos, você citou lá no início, que são a mediunidade que é usada para atendimento dos chamados irmãozinhos sofredores, espíritos sofredores. Então, não usamos ou não se usa a mediunidade com o fito de se instruir, de receber orientações dos espíritos. Então, a pergunta é, qual o caminho que devemos seguir? Qual a proposta que eu tenho que levar para o dirigente da casa espírita? E eu ouso dizer, e se eu estiver equivocado na minha fala, você me corrige. Não é pedir a ele, é exigir que estude Kardec e que a gente reveja como nós estamos usando, né, desenvolvendo a prática da mediunidade de modo geral. Eric? É um assunto que a gente precisaria de bastante tempo para mostrar para as pessoas por que o jeito de Kardec é melhor. Né? Como eu digo, a gente não defende com ênfase Kardec simplesmente por ser Kardec, mas é justamente como eu falei, comparando as orientações, a gente vai entender por que Kardec dá o mais completo, o mais seguro, o mais racional. Então precisa de tempo e as pessoas vão se certificar disso estudando de maneira profunda e completa. O nosso grande problema hoje é que as pessoas não estudam de maneira profunda e completa, já formam uma opinião, se agarram nessa opinião e não largam mais, e teimam com quem estudou. E esse é o nosso equívoco. A gente deveria ser um pouco mais humilde, mais aberto e estudar com mais cuidado. Né? A gente lê muito rapidamente e com isso a gente se prejudica. Mas é muito importante que quem esteja nos vendo e tenha interesse com as questões da mediunidade, que elas leiam, óbvio, tem que ler todas as obras, esse é sempre o ideal, mas leiam a obra específica sobre esse assunto, que é o Livro dos Médiuns, de Kardec. Porque ali ele vai dar orientações para a pessoa conhecer a teoria, como que funciona todo o processo, e depois ele dá orientações práticas de como que a gente vai testar a mediunidade e iniciar os primeiros testes, né? Quem que a gente vai, como que a gente vai proceder, que tipo de espíritos a gente vai chamar, como que a gente vai analisar os resultados, e aí depois analisando os resultados por um tempo X que ele vai dar lá, eu vou poder perceber se eu sou ou não sou médium. Caso eu não seja, ele dá orientações o que me resta a fazer se eu não tenho mediunidade, porque eu posso então ser um estudioso, um evocador, um especialista no assunto, também posso fazer muito proveito da teoria espírita, mesmo não sendo médium. E caso eu seja, todo o desenvolvimento que eu posso dar. Qual é o nosso equívoco hoje no movimento espírita? É a gente ter transformado a prática da mediunidade numa coisa só, que é o auxílio dos espíritos que sofrem. Esse é o primeiro ponto. Porque, veja, a gente, além de ajudar os outros, a gente tem que se esclarecer. A pessoa que só acha que tem que ajudar os outros, ela não entende que nós somos espíritos inferiores. Então, a nossa ajuda é limitada. A gente está aqui também para se esclarecer. Até porque, se esclarecendo, a gente vai poder ajudar melhor os outros. Então, é um equívoco a gente achar que vai ajudar os outros estudando pouco. Porque quanto menos a gente estuda, a ajuda que a gente pode dar para os espíritos sofredores é menor. Então, até para ajudar mais os espíritos sofredores, a gente tem que estudar mais. Mas, além de ajudar os espíritos sofredores, os chamados espíritos inferiores, nós também somos espíritos inferiores. Então, a gente tem que pegar um tempo para se ajudar, porque a gente também precisa evoluir. Até porque a proposta de caridade do espiritismo verdadeiro
é a gente se tornar melhor, porque é muito fácil tornar melhor os outros. Tornar os outros melhor é muito mais fácil, porque a gente repete sermão, é muito fácil a gente repetir teoria e dar sermão para os outros. O difícil é a gente se melhorar, cuidar do nosso interior. Então tem muita gente que acha que está ajudando os outros e na verdade a pessoa está usando esse tempo para fugir da sua própria melhora, né? Então a gente tem que também usar a mediunidade para se instruir e também para uma outra questão que não é além de se instruir, é a consolação, a possibilidade que o Espiritismo dá da gente conversar com os nossos amigos e parentes que desencarnaram. Que é a parte consoladora do Espiritismo, ou seja, continuar convivendo com os nossos amigos e com os nossos familiares, mesmo que eles tenham morrido no corpo. Essa possibilidade de conversar com eles. É como se a gente comprasse um telefone e pudesse conversar com aquele parente que foi morar no outro país. Que é outra coisa que a gente abandonou, porque diversos escritos aí do movimento espírita pós-Kardec colocaram isso como um pecado mortal, tirando das pessoas a oportunidade de se consolar, de adquirir a crença. Imagina, a nossa crença enquanto espírita se torna muito mais profunda e verdadeira, porque a gente está conversando com os nossos entes queridos. Isso reforça a nossa crença. Porque ter a crença só pelo raciocínio é algo muito profundo, muito belo. Mas junto com o raciocínio, eu conversar com o meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu esposo, a minha esposa, a crença ela é muito mais forte porque eu tenho também a prática. Eu tenho dentro de casa a prova de que a vida continua através do fenômeno. E não só através de raciocínios, ou de palestras, ou de leitura de livros. E a gente tirou isso. Então, o nosso erro é não usar o máximo que o Espiritismo tem para nos oferecer. A gente pegou um pouquinho de Kardec e usa um pouquinho de Kardec. A gente restringiu, mas a gente podia usar muito mais. A gente empobreceu o Espiritismo, sendo que a gente podia usar ele para muita coisa. Eu costumo dizer, é como se a gente tivesse um remédio que cura diversas doenças, a gente está usando só para uma. Ou é como se eu tivesse um avião disponível e eu estivesse usando uma bicicleta. Claro que com a bicicleta eu posso fazer alguma coisa, mas com um avião eu faço muito mais, eu vou mais longe. Então essa é a nossa crítica ao movimento espírita. O movimento espírita não é que ele faça coisas ruins, às vezes faz, tá? Mas muitas coisas que o movimento espírita faz, as casas espíritas fazem, são boas. Mas o problema é que a gente se limita naquilo e não deixa as pessoas conhecer o resto. Aí deixa de ser algo bom para ser algo que bitola as pessoas, que tira as pessoas da oportunidade de ampliar o seu conhecimento. Então não faz sentido. Se a gente pode usar ao máximo a doutrina espírita, por que a gente limita só um pedacinho e não deixa as pessoas conhecer o restante? Aí já não é bondade. Aí é falta de caridade. Quando eu deixo de proporcionar para a pessoa ela conhecer a teoria completa, não é caridade, é falta de caridade. E é isso que a gente critica tanto nos nossos conteúdos. E a Casa Espírita ela criou certas proibições que não fazem sentido para Kardec. E aí tiram das pessoas a possibilidade. Hoje as pessoas têm medo de praticar a mediunidade, as pessoas têm várias dúvidas, e aí a crença delas fica mais frágil. Por isso que qualquer coisa que acontece na vida delas, elas vão procurar outra proposta. Porque como ela não teve a solidez de tudo que o Espiritismo pode oferecer, porque elas resolveram obedecer às chamadas lideranças espíritas, que não seguem Kardec, então a gente deixa de crescer, de aprender mais. E às vezes as pessoas defendem, é curioso o ser humano, a gente defende quem está nos enganando, quem está nos limitando, e critica quem está querendo abrir a cabeça da gente. É muito curioso como o ser humano é. E às vezes a gente critica essas lideranças que fazem isso, e os próprios enganados defendem essas lideranças. É muito curioso. Mas a gente tem que aprender a romper esse ciclo. Não precisa esperar os outros, né? Para aprender, para estudar, para praticar. Então, leiam o Livro dos Médiuns e pratiquem sem medo. Porque o Livro dos Médiuns vai perder o medo. Praticando qualquer coisa, a gente vai perder. A gente um dia teve medo de dirigir, medo de andar de bicicleta, medo de fazer comida, medo de tudo. Como é que a gente perde o medo, Laura? A gente vai conhecendo e praticando. Daqui a pouco a gente vê que não é um bicho de sete cabeças, que não é perigoso, e que, pelo contrário, me traz benefício aquela coisa. Né?
Então, é assim que funciona. Como nós fomos embalados na infância, né, pelas historinhas mirabolantes, de mula sem cabeça, né, aquela coisa toda, bicho-papão, a mesma coisa aconteceu conosco com o movimento espírita no Brasil. Então, nós temos aí essas historinhas mirabolantes que somente o estudo, então nós precisamos amadurecer, sair da infância, porque me disseram que é assim assado, e buscar onde tem que buscar, né, que é na fonte primária, que chama-se as obras de Allan Kardec. Não tem outra forma, eu não consigo enxergar de uma outra maneira, não. Qualquer coisa que eu disser aqui vai sempre me remeter a Allan Kardec. A Lucimara, ela começou a fazer uma pergunta, mas eu não sei, eu estou com um problema de delay na minha internet, até que eu estava olhando que de vez em quando eu estou congelando aqui. Não sei se isso implicou. Eric, mas é isso aí. Muito bom, muito bom. Também não consegui ver a pergunta. Desse item 5. E quero convidar a você, vocês que estão, né, nos assistindo agora, que deixem as suas perguntas, porque o Eric vai voltar aqui mais vezes, com certeza, para poder continuarmos o estudo do Livro dos Espíritos, não só a introdução, mas quando adentrarmos as introduções, né, que nós temos essa introdução, e depois os prolegômenos, e depois as questões de modo geral, mas, né, então o Eric vai estar aqui, se Deus assim permitir, várias e várias vezes, e claro, se ele quiser, né, mas é isso aí, Eric, passo para você, já me dou aqui por satisfeito, agradecendo a presença de todos e a sua, Eric, que é fundamental para nós adquirirmos o conhecimento. Obrigado, fiquem todos em paz. Eric, te devolvo. Eu quero agradecer, Laura, agradecer ao teu convite, ao teu canal, parabenizar por esse estudo continuado do Livro dos Espíritos, com muito cuidado, com muito capricho. Incentivar as pessoas que acompanhem o estudo, que sigam os canais, que compartilhem os conteúdos, que essa é uma maneira de a gente chegar também a mais pessoas. Dizer que eu fico à disposição para, quando for possível, contribuir, também dentro da limitação do que eu conheço, né? Tem muita coisa que a gente ainda a gente não sabe tudo. Dizer para as pessoas também deixarem as questões, às vezes até nas nossas redes sociais, né? Kardec Tube hoje está no Face, está no YouTube, está no X, está no Instagram, está no TikTok, então nos sigam lá, deixem as perguntas para o Lauro também. O importante é a gente se ajudar, fazer questões, perguntar sem medo, mas com boa vontade, estudar e programe um tempinho da vida de vocês. Vamos ler as obras de Kardec, comecem, leiam 2 páginas por dia, mas comecem, né? Porque em algum momento a gente vai ter acumulado um conhecimento que com certeza vai fazer bem. Não caiam nessa história de que sem conhecimento a gente vai crescer, vai evoluir. Isso é papo de que quer nos manter na ignorância. A gente precisa estudar, precisa raciocinar, precisa aprender. É o único jeito da gente evoluir de verdade. Então, eu quero agradecer e desejar a todos um bom resto de semana. Ótimo, Eric. E a Lucimar disse que você já havia respondido, por isso ela não terminou de formular a questão. E, Tânia, obrigada, porque realmente eu fui ver que havia colocado errado mais adiante, né? Por isso, agora eu até corrigi, né? Que está aqui, ó, de forma um pouco mais correta, mas foi realmente falha minha mesmo, falta de observar, né? Não vou arrumar nenhum tipo de desculpas aqui para poder dizer o erro, não. Foi falha minha mesmo. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Nos encontramos amanhã para o estudo da Revista Espírita do ano de 1858. Então, nós estamos no mês de janeiro, ainda também no início. Um abraço a todos. Fiquem em paz.